Você diz que quer um amor de verdade, mas cai em qualquer oi sumida. Não! Olha só, deixa eu falar uma coisa com todo o meu coração. Esse cara não quer nada com você. Ele não quer o seu bem-estar, ele não quer que você seja feliz, ele não quer construir uma boa vida ao seu lado, ele não quer ter uma família com 3 filhos e 2 cachorros, ele só quer te comer. E todas as vezes que você gasta tempo respondendo um oi sumida, você está gastando a sua energia. Uma energia que devia estar condicionada, que devia estar focada em se construir, para que no tempo certo você pudesse literalmente sentir as pessoas certas. E vai por mim, à medida que a gente amadurece, a gente sente a energia das pessoas de longe. Principalmente aquelas que seriam interessantes para construir a família que a gente deseja. Sabe aquela frase que diz assim, a energia chega antes de qualquer coisa? Tem uma outra frase que eu gosto muito que diz assim, as pessoas elas não ouvem o que você diz, elas sentem quem você é. Então se você ficar dando tela para qualquer oi sumida, você está gastando uma energia sua do jeito errado. Ao mesmo tempo que você não tá, e eu falo com todo amor, maduro o suficiente para perceber que aquilo ali não é para você. Não é. Eu sempre digo que pessoas maduras, elas são constantes. Você nunca vai ver um cara que realmente quer te levar a sério te deixar no vácuo. Você nunca vai ver um cara que realmente te leva a sério não responder uma mensagem. Você nunca vai ver um cara que te leva a sério não ter planos com você. Vamos pra onde? Vamos quando? De que jeito? Como? Isso não existe. O problema é que cada trela que você dá pro cara errado tira uma parte da sua energia que devia estar focada em fazer as coisas certas. Você entende? E um conselho de verdade pra você. Todas as vezes que você dá trela pro cara errado, isso diz muito sobre os seus medos, sobre as suas dificuldades. Que medo é esse que muitas vezes a gente nutre? O medo da solidão. O medo de não ter alguém do nosso lado, à medida em que a vida vai passando. E esse medo é tão forte que cria em nós um senso ilusório de que se essa pessoa voltou para minha vida, ela é a pessoa certa. Não é. Talvez você me conheça hoje, como o André que eu sou hoje. Um profissional que há 15 anos ajuda pessoas a se relacionarem melhor, a construírem bons relacionamentos e casamentos. Mas eu nem sempre fui essa pessoa. Um dia eu fui esse cara que mandava oi sumida. E eu vou te dizer exatamente o que acontece na cabeça desse cara que manda um oi sumida pra você. O primeiro pensamento quando vem a sua resposta é: eu sabia que ela ia ser fácil. Aí você vai dando trela. E o cara simplesmente vai reforçando na cabeça dele o pensamento de que você é só mais uma. E de que a hora que ele quiser, ele vai ter você. E se você me pedir, você se orgulha disso? É claro que não. Mas, cara, é uma coisa que, meu Deus do céu, como eu vejo as pessoas fazendo. É até engraçado falar sobre isso, porque parece um negócio tão idiota, tão que a gente não devia fazer, né? É claro que não. Mas a gente faz. Por que a gente cai nesses papos idiota? Você entende como o problema é interno? Porque a gente acredita no que a gente quer, não na realidade das coisas. É igual esse movimento proposital que eu fiz, o claro que não. Certeza que vai ter alguém assistindo esse vídeo pensando, nossa, e essa expressão, ele nem se arrepende. É óbvio que eu me arrependo. Só que às vezes a gente é tão condicionado a enxergar a verdade de um conceito equivocado que a gente aprendeu, do tipo, a expressão verbal dele não tá boa, que a gente perde o fio do negócio. Que a gente passa a acreditar numa realidade que não é daquele jeito. Que a gente passa a viver uma ilusão que não é daquele jeito. Ei, você não precisa disso. Dá pra ser diferente. Dá pra ser muito melhor. Só que pra isso você vai precisar perder o medo de estar só. André, como que eu perco esse medo? Eu já falei disso uma vez em algum lugar, não me lembro onde, que é aceitando uma teoria dentro do teu coração. Que é a teoria de aceitar o transitório como se fosse permanente. O dia que você morrer, você não vai mais ter um casamento. Se você for pro céu, tua aliança é com Deus. Se você for pro inferno, é com o diabo. Então, assim, de qualquer jeito, você vai perder. Você vai acabar só. E eu também. É óbvio que a gente não pode ficar reclamando de estar toda hora mal acompanhado, né? Mas é um pouco idiota essa ideia de que, meu Deus do céu, eu preciso de alguém para me completar, eu preciso de alguém para somar, eu preciso de alguém para isso. Você não precisa. Só que você tá tão cega na ideia de ter essa pessoa que você tá ignorando todos os sinais de que ela não é a certa para você. Você me entende? Então, o conceito ele diz que a gente muitas vezes precisa aceitar o transitório como se ele fosse permanente. Ou seja, se eu
soubesse que eu nunca vou viver um relacionamento, como eu viveria? O que eu faria? Com o que eu gastaria meu tempo, minha energia? Quais os novos hobbies eu teria? Quais novas ações e atitudes eu buscaria? Ei, tem gente que não vai nem jantar sozinha, porque acha na própria cabeça que isso é coisa que a gente faz quando tem alguém. O que as pessoas vão achar? Não importa o que elas vão achar. Sabe o que importa mesmo? O que importa é a sua felicidade. E essa felicidade não chega de qualquer jeito. Ela chega quando a gente começa a viver uma vida legal, independente da presença de alguém. Então, eu não estou dizendo que você não vai ter um relacionamento, mas eu estou dizendo que você precisa achar um jeito de viver que te faça bem, mesmo que você não tenha ninguém. Aí, à medida em que você começa a apreciar esse jeito de viver, você começa a apreciar a sua companhia. E à medida em que você começa a apreciar a sua companhia, tudo muda. A vida pode ser muito melhor. Muito melhor. E é isso que eu mais te desejo. Que a sua vida seja boa. Então a pergunta que fica é: que novas rotinas você precisa criar? Que crenças você precisa quebrar? Que hábitos você precisa desenvolver? E o que você precisa melhorar em você? Porque além de tudo isso, olha isso, além de tudo isso, lembra que quanto mais você corre atrás da borboleta, mais você cansa. Só que quando você repousa e cuida do seu jardim, as borboletas vêm até você. Aceitar o conceito de transitório como permanente não é um brando de desesperança, mas talvez seja a forma mais esperançosa que você tem para encontrar o amor que você deseja. Seja uma boa ímpar, para que depois você possa encontrar um bom par. E se você precisa de ajuda para isso, eu te ajudo. Eu tenho a ferramenta certa para a sua vida inteira mudar. Clica aqui embaixo no Deixe Ser e conheça a nossa mentoria. Mentoria que já ajudou mais de 10 mil pessoas a mudarem a própria história amorosa. E eu te garanto que também vai mudar a sua. Que Deus te abençoe. Lembra de dar um joinha, deixar o seu like aqui, se inscrever no canal e nos vemos muito em breve. Tchau!